Graça e paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui neste dia, 11 de agosto de 2016, para trazer uma mensagem sobre questão de casamento. Mas eu quero abordar especificamente a seguinte questão. Um casamento entre um cristão e um não cristão é agradável a Deus? É permitido por Deus? É algo que Deus aprova ou não? Então eu quero refletir sobre isso com você. Porque quantas pessoas hoje em dia se casam e têm religiões diferentes, um é cristão, o outro não é, e as pessoas acham que não tem problema nenhum, que tudo vai ser uma maravilha, que não vai ter dificuldade, que Deus vai abençoar essa relação. Acham que o que importa é o amor, o que importa é o sentimento que a pessoa tem, se a pessoa é boa, entre aspas. Então será que realmente é dessa maneira? Será que a Bíblia aprova? Como é que Deus vê essa questão? Eu quero refletir sobre isso com você, em nome de Jesus. Eu primeiro vou ler um texto aqui do Antigo Testamento, depois vou ler um texto do Novo Testamento, para mostrar o que a Bíblia ensina a respeito disso. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Então veja que interessante, Deus está dando uma orientação aqui ao povo de Israel, que estava a caminho da terra prometida, a terra de Canaã, onde o povo de Israel ia se instalar, mas lá haviam nações pagãs que adoravam ídolos, que adoravam outros deuses falsos. Então Deus dá uma orientação bem clara: quando vocês chegarem nessa terra, que expulsarem estes povos, vocês não contraem um matrimônio com eles, não tomem as filhas deles para os seus filhos, nem dê as suas filhas para os filhos deles. Ou seja, não tem uma relação de casamento, de matrimônio com as pessoas dessa nação. Aqui não estava em vista nenhum tipo de preconceito por causa de que os povos eram de outras nações, um preconceito por causa de nação. Aqui o preconceito não existia. A questão aqui era simplesmente espiritual. Você vê que Deus fala aqui o porquê. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Então, Deus está vendo aqui o bem-estar da família, o bem-estar das pessoas, do povo de Deus, porque Deus não queria que eles se casassem com alguém que adorava outros deuses, para que eles não viessem a se corromper, se afastar de Deus, e a ira de Deus iria vir sobre eles, o juízo de Deus ia vir. Então Deus proíbe expressamente o casamento com pessoas de nações pagãs, pessoas que não eram do povo de Deus, para que não houvesse uma queda do povo de Deus, para que o povo de Deus não caísse em idolatria. Então veja que o casamento entre alguém que é de Deus com alguém que não é de Deus
não agrada a Deus, porque Deus sabe o risco que a pessoa está correndo e sabe que aquilo ali pode ter um fim trágico para a pessoa que é de Deus. Então, no Antigo Testamento é bem claro que Deus não se agrada. E eu quero mostrar para você aqui também outro texto do Novo Testamento, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. O que é um julgo desigual, para você entender? Julgo desigual, julgo é uma peça de madeira que é colocada sobre dois animais quando eles estão levando uma carga, e essa peça de madeira une os dois animais para que eles possam caminhar ali juntos, levando uma carga, alguma coisa do tipo. Então, quando é que o jugo é desigual? Quando você está colocando um jugo sobre um animal de um tipo e outro animal de outro tipo. Então isso traz um jugo desigual. A ilustração é perfeita porque Paulo está dizendo aqui: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Ou seja, quando você entra num relacionamento com um incrédulo, e aqui eu quero abordar especificamente a aliança, o relacionamento de casamento, que é, de certa maneira, um jugo que é colocado sobre os dois. Os dois vão estar andando debaixo de uma aliança. E os dois vão se unir num propósito de construir uma família, de viver juntos, em certo sentido, debaixo de um jugo. Então, se esse jugo for desigual, ou seja, se um é cristão e o outro não é cristão, isso traz um problema sério. Os dois precisam estar bem alinhados, precisam estar andando no mesmo propósito, na mesma visão, no mesmo parecer, para poder terem unidade, andarem juntos, agradarem a Deus. Não é que eles precisam ser pessoas totalmente iguais, porque isso é impossível. Mas, principalmente na questão espiritual, é preciso haver uma concordância, é preciso haver uma unidade. Paulo diz mais assim: porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou seja, que coisa em comum pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou seja, como pode fazer uma aliança, estar junto, alguém que é justo, que foi justificado por Deus, que obedece os mandamentos de Deus, e alguém que anda no pecado, que anda na iniquidade, que não tem prazer em agradar a Deus? Paulo está fazendo uma pergunta. Obviamente a resposta é nenhuma, não há sociedade nenhuma, não tem como ter uma sociedade entre duas pessoas assim. E ele pergunta de novo: ou que comunhão da luz com as trevas? Em outras palavras, que tipo de associação pode ter com luz e trevas? São duas coisas totalmente opostas. Luz e trevas não combinam. Quem é cristão, a Bíblia diz que ele é luz, ele é sal da terra, é luz do mundo. E a luz de Deus brilha sobre a vida dele. Como que ele vai se associar com alguém que está em trevas? Que não tem comunhão com Deus, que não anda com Deus, que vive no pecado, que vive distante de Deus? Isso é viver em trevas. Então não tem como ter associação. E ele pergunta mais: que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou seja, se uma pessoa é de Cristo, como que ela vai se unir com alguém que é do maligno, que serve ao diabo, mesmo sem ter consciência disso, mas é escravo do diabo, tem uma aliança com o diabo porque é escravo do pecado e faz a vontade do diabo? Como uma pessoa assim pode ter uma aliança com alguém que é de Cristo, que é habitado pelo Espírito Santo, que anda de acordo com a vontade de Deus, que é cheio do Espírito e que vive numa aliança com Deus, obedecendo os seus mandamentos? Como vai poder ter uma harmonia entre Cristo que está em você
com o maligno que está na outra pessoa. Veja o contraste enorme. E ele pergunta de novo: ou que união do crente com o incrédulo? A resposta, obviamente, para todas essas perguntas é não. Ou seja, que união pode haver do crente com o incrédulo? De alguém que crê em Deus com alguém que não acredita em Deus? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Ele está falando aqui do povo de Deus. Nós somos santuário, ou seja, morada do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Ou seja, Deus manda a gente se separar do pecado, não ter aliança, no sentido de andar junto em concordância com as pessoas que não creem em Deus. Por isso ele diz: retirai-vos do meio deles, no sentido de que a gente não deve participar junto com as pessoas deste mundo em coisas pecaminosas que não agradam a Deus. E o casamento é uma das mais sublimes alianças. Creio que a mais sublime aliança que uma pessoa pode fazer com outra pela vida toda. Como é que você vai fazer uma aliança pela vida toda com alguém que não tem a mesma fé que você? Então, biblicamente é totalmente desaconselhável. Deus não concorda, Deus não se agrada, Deus não deseja isso. E aí eu quero falar especificamente para você: não se deixe levar por sentimentos. Quantas pessoas hoje em dia tomam decisões na sua vida com relação a casamento baseado nos sentimentos? Ah, irmão, porque eu gosto tanto dessa pessoa. Ela é uma pessoa que eu amo de verdade, ela me ama também, a gente vai ser feliz, eu tenho certeza, mesmo ele não sendo cristão. Meu irmão, não importa no casamento apenas o amor. E na verdade, isso aí que você sente, esse sentimento forte, esse desejo grande de estar com a pessoa, é muitas vezes paixão. A paixão ela cega, a paixão ela deixa você sem perceber a realidade das coisas. A paixão faz com que você se deixe levar pelas emoções, pelos sentimentos, quando na verdade nós temos que usar a razão. Nós temos que verificar o que a Bíblia ensina, o que agrada a Deus, e usar não só o coração, mas a razão para perceber o que é certo, o que é bom, o que é agradável a Deus, o que é vontade de Deus. De que adianta você gostar da pessoa e a pessoa gostar de você, se vocês não têm a mesma fé, se vocês seguem a um Deus diferente? Se você segue o Deus verdadeiro e o outro segue um Deus falso, ou não segue Deus nenhum, está escravizado pelo pecado. Isso não tem condições de dar certo. Isso é sinal de problema. Não importa o quanto você ame a pessoa, o quanto a pessoa o ame. Tem gente que se casa, se deixa levando só por paixões, por sentimentos, ou por beleza exterior, ou porque a pessoa é boa, parece ter um bom caráter, é um cidadão de bem, é uma pessoa boa, mas não tem Cristo. Se ele não tem Cristo, ele não nasceu de novo, ele é escravo do pecado, ele vive em trevas. Com certeza você vai ter problemas. Então, você tem que tomar uma decisão baseada no que a palavra de Deus diz para você, e não baseado em sentimentos, em aparências, ou aparência física. Não se deixe levar por isso, se baseie na palavra de Deus, porque pode ter certeza, você casar com uma pessoa que não tem a mesma fé que você, vai ter problema no futuro. Imagine você, quando você estiver casado, você vai querer ir para a igreja e a pessoa não vai querer te acompanhar. Você vai ficar triste por isso. Você vai ter uma vida devocional buscando a Deus, orando, lendo a palavra, e a pessoa nunca vai ter. Você vai ficar triste por isso. Você vai ver a pessoa escrava do pecado,
com muitas, você vai começar a descobrir os defeitos dela, os problemas que ela tem, as escravidões que ela tem, as coisas que ela precisa mudar porque está sem Cristo. Coisas muitas vezes que vão te entristecer muito, e você vai ver que não há esperança para aquela pessoa, porque para ela ser transformada ela precisaria estar em Cristo, ter o Espírito Santo para poder santificá-la. E ela não tem isso, então ela vai ser escravo do pecado e vai ficar fazendo muitas coisas que vão te desagradar. Você vai querer ir para a igreja, a pessoa vai querer ir para uma festa, vai querer ir para um bar. Você vai querer servir a Deus, fazer a obra de Deus, e a pessoa vai te criticar, achar que isso é besteira, que você está perdendo tempo. Ela vai querer gastar o tempo dela com outras coisas, fazer outras coisas, e você vai se entristecer. Os valores da pessoa são diferentes, a maneira dela ver o mundo é diferente, a maneira dela se comportar é diferente. E à medida que você for vendo isso no casamento, você vai se entristecer dia após dia, até o ponto de você começar a pensar em separação, até o ponto de você começar a pensar em divórcio. E aí você vai ficar sofrendo amargamente numa união que não é vontade de Deus, porque foi desobediente. E tudo isso poderia ser evitado se você simplesmente obedecesse a palavra de Deus e procurasse se casar com uma pessoa de Deus, com uma pessoa que agrada o Senhor. Paulo diz também aqui em 1 Coríntios 7, ele diz assim: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. 1 Coríntios 7, 39. Ou seja, casar somente no Senhor. Então, meu irmão, procure casar com alguém no Senhor, onde o Senhor vai ser o Senhor da vida de vocês. E vocês vão ter uma aliança entre vocês e Deus. Porque aí essa união vai ser abençoada por Deus e vai ser agradável a Deus. Pense nisso, reflita antes de você tomar uma decisão tão séria como é a decisão do casamento. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Não importa o quanto você goste da pessoa, o quanto ela pareça legal, se ela não tem Cristo, saia dessa. Saia dessa, procure outra pessoa. E não caia no erro que muita gente cai. Porque tem muita gente que está namorando um incrédulo. Aí o que acontece? O incrédulo, porque gosta de você, ele vai e finge que se converte. Ele entra na igreja, ele começa a frequentar a igreja, até se batiza, aceita Jesus, entre aspas, vai lá na frente, diz que é cristão. E aí a pessoa ingênua acredita e se casa. E comete um erro absurdo, porque não teve discernimento e não percebeu que a pessoa está fazendo tudo isso só para poder casar com você, e não porque ela ama a Cristo de verdade. E isso acontece muito nas igrejas. Então tenha cuidado para não cair nesse golpe. Tenha discernimento de analisar realmente se a pessoa se converteu de verdade ou se ela está fazendo aquilo só para tentar te impressionar para que você case com ela. Outra coisa, tenha cuidado com os incrédulos que estão dentro das igrejas. Porque tem gente que pensa que incrédulo só é quem está fora, que não frequenta igreja. Mas tem muita gente que não é cristão que está dentro da igreja. E aí a pessoa casa com aquela pessoa, pensando que ela é cristão porque ela frequenta a igreja. E isso não define um cristão. O que define um cristão não é ele frequentar a igreja, ele andar com a Bíblia, ele dizer que ama a Deus. O que define um cristão é os frutos na vida dele. Olhe os frutos dessa pessoa com quem você quer casar, com quem você namora. Veja se tem frutos de verdadeiro arrependimento, de uma conversão genuína. Se não tiver, fuja, caia fora. Isso é uma cilada, vai ser um tropeço para a tua vida. Caia com alguém, ou case com alguém, melhor dizendo, que tem frutos de um verdadeiro cristão, de alguém que se converteu de verdade. Procure analisar isso. E eu tenho certeza que você vendo tudo isso, Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Tome uma decisão sábia, baseada na palavra de Deus. Amém? Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Se você foi abençoado por essa mensagem, eu peço a você que compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas também. Dê uma curtida para ajudar a impulsionar o canal, para que essas mensagens possam alcançar mais pessoas, elas sejam abençoadas por Deus também. Faça um comentário. Se você quiser, se inscreva no meu canal Evangelho de Jesus, para que você possa ver quando uma mensagem for publicada. Toda semana eu estou publicando uma, graças a Deus. Então, se você quiser, contribua para o avanço do Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.